Quero te contar que as obras de triplicação da SC 401 entraram numa nova fase. Nesse momento, essas obras estão divididas em 7 pontos da rodovia. Quem me chama ao vivo para falar sobre isso é a repórter Kelly Borges, que tem mais detalhes para a gente. Oi, Kelly, bom dia, boa semana. Obrigada, Márcio, para você e para todos que estão conosco aqui nessa segunda-feira. Nós estamos aqui em um dos pontos críticos apontados pelo governo do estado, que é em frente ao shopping. Esse é das situações nesse momento em que exige uma atenção maior por parte do motorista, mas também ali no Morro das Madeireiras e nesse trecho compreendido entre o shopping e Cacupé. A obra aqui ela tem uma previsão de 73 milhões de reais de investimentos e são para variadas condições de melhoria, tanto no sistema de drenagem como também de contenção de encosta. E você mencionou que são 7 pontos diferentes acontecendo a obra e a gente percebe passando por aqui, inclusive eu me movimentei antes de entrar ao vivo e a gente verifica que em alguns pontos está sendo feito o asfaltamento, existe também o aterro de canteiro, plantio de grama, continuação de instalação de meio-fio, execução de drenagem, de pavimentação, de material para poder fazer essa realização do serviço. Então a gente traz essas informações que é para o motorista saber que, por enquanto, 10% da obra, segundo o governo do estado, já foi concluída, mas ainda há trabalho acontecendo e, portanto, o motorista deve ficar atento, está tudo bem sinalizado para evitar acidentes. Volto contigo, Márcio. Kelly permanece com a gente no SC no ar para explicar também que o Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação para suspender o decreto da Prefeitura de Florianópolis que altera o plano diretor da cidade. A Promotoria de Justiça não concorda, por exemplo, com um artigo que libera prédios dobrarem de tamanho se as construtoras oferecerem alguma contrapartida à cidade. Os detalhes para a gente, por gentileza, Kelly. Isso, o Ministério Público de Santa Catarina alega, Márcio e todos que nos acompanham, que existem 2 artigos além desse que você mencionou, que são preocupantes, que podem trazer danos graves e irreversíveis para a capital. Isso porque, além de alterar o plano diretor, também fere a Constituição e o Estatuto da cidade. Então, entre os pontos abordados está esse que você mencionou, de que as construtoras elas teriam autorização para fazer as suas edificações com o dobro do tamanho do original previsto, desde que essas construtoras elas ofereçam como contrapartida espaços públicos. Só que o Ministério Público de Santa Catarina alega que para a realização desse tipo de benefício é preciso atender à legislação federal, que é de criar uma lei com claros detalhamentos sobre os limites, o cálculo e também quais são essas contrapartidas. E que também esse debate deveria ser feito de forma pública antes dessa aprovação e também contar com a aprovação do Legislativo. Outro artigo que eles apontam aí e contestam é em relação ao direito de transferência para construir. Isso porque existe, por exemplo, o proprietário de uma área, vamos falar de um patrimônio tombado ou então de uma área de preservação permanente, que ele não tem condições, apesar de ter autorização, mas ele não tem condições de ampliar uma construção. Então, o que ele faz? Ele vende esse direito de construir para um outro terreno que tem essa autorização e tem a condição de fazer a ampliação da construção. Então, esse decreto municipal que foi publicado nesse ano de 2025 traz a possibilidade de fazer alterações que não estavam previstas e que também vão contra o plano diretor do município, que foi aprovado no ano passado, que teve discussões, consultas, inclusive aprovação técnica para que ele fosse colocado em prática. Por exemplo, uma das situações é fazer da doação de algum terreno para abertura de rua. Então, tudo isso está sendo contestado pelo Ministério Público de Santa Catarina. A gente foi atrás da Prefeitura da capital para buscar respostas. Eles disseram que estão aguardando a manifestação do Judiciário e que assim que isso chegar até eles, eles irão tomar as medidas cabíveis. Volto contigo no estúdio, Márcio. Entendido, Kelly. Muito obrigado. Antes de finalizar a sua participação, quero aproveitar a imagem ao vivo aí do local onde você está, para a gente reforçar o alerta que nós já falamos agora há pouco na Central do Tempo. Florianópolis e várias outras cidades de Santa Catarina estão com essa neblina forte, e aí não é diferente onde você está, né, Kelly?
Isso, eu até vou deixar vocês acompanhando as imagens ao vivo, então, do Claudionir. Agora ela está até clareando um pouco mais, porque o dia também vai amanhecendo e vai dando essa possibilidade de visibilidade melhor para o motorista. Mas nós, quando descemos o Morro da Cruz, nós tivemos bastante dificuldade, inclusive porque mesmo com os faróis ligados, estávamos com dificuldade de avistar muito à frente por causa dessa neblina que está muito baixa e muito forte nesse momento. Então, realmente, a pista está ficando molhada. Para conversar com você, eu estava tendo dificuldade para olhar para a lente da câmera, eu via como se fosse um chuvisco, e é essa a sensação mesmo de que está chuviscando nesse momento aqui na SC 401. Então, para você motorista, atenção redobrada aí, exige aquela preocupação com a rodovia, principalmente porque se dirige em alta velocidade e, consequentemente, esse motorista aí dar aquela distância necessária do motorista à frente, né, para evitar um acidente e não ter a necessidade de frear de forma brusca e de repente acabar fazendo um engavetamento aqui na SC 401. Volto contigo, Márcio.